Muito bem, pessoal, hoje é dia de falar de Belina aqui na garagem, mas além de falar de perua, que a gente gosta muito, essa Belina L88 tem uma história muito bacana porque ela roda América do Sul afora, foi até a Cordilheira dos Andes, enfim, a gente vai falar sobre Rota do Asfalto, vai falar com o Wagner e com o Rafael, né, pai e filho, contando essa história, falando sobre os detalhes da restauração e como esse projeto vai levar outros clássicos também para a estrada. Saudações, pessoal, olha só que interessante, Belina, ou Salvem as Peruas. Um abraço para um amigo Danilo, lá do Save the Wagons, lá de Curitiba, que fala sobre esse tipo de veículo tão peculiar e que a gente gosta tanto e que um tipo de veículo que fez parte da vida de centenas, milhares de pessoas, né, durante décadas e atualmente, como a gente sabe, foram aí sendo substituídas pelos SUVs, né, de vários tamanhos. Mas quem gosta de perua, como eu, é sempre legal ver uma delas e justamente a usabilidade da perua com um veículo familiar. Vocês lembram que eu fiz uma matéria recente falando sobre a ideia do SUV e das wagons, né, do Velho Oeste? A perua também, em menor proporção, tinha o mesmo papel, levar a família em segurança por longos percursos. Essa é a ideia desse exemplar aqui de 1988. Aqui é só uma pequena introdução, né, eu vou chamar o Wagner e o Rafael para contar a história, falar em detalhes, né? Mas basicamente é uma Belina L, ou seja, a versão de entrada, então não temos cromados nos para-choques, esse carro foi restaurado. Uma coisa que eu gosto muito, essas rodas com 3 parafusos, isso é bem clássico de Corcel e depois Belina. E o nosso tema principal vai ser esse aqui, a expedição Rota do Asfalto e a ideia em si de levar mais carros antigos para rodarem, para serem usados efetivamente em estrada, o que é bem bacana. Olha só, passou uma pampa ali, incrível, nessas coisas só acontecem nas nossas gravações. E essa fase da Belina é interessante, pré-autolatina, né? Ela ainda tem um motor CHT, olha só que charmosa. Cara, essas Belinas eu gosto muito também, escala também é muito legal, e são carros muito resistentes mecanicamente. Vocês vão ouvir outras histórias, né, daqui a pouco. Uma coisa que eu sempre comentei nas matérias é o tamanho da porta, né, das Belinas, a família Corcel, muito grande. E aqui tem uma série de coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho especificamente, mas olha que interessante, encosto de cabeça vazado, e essa aqui é uma Belina L, posição de dirigir muito boa, né, o câmbio em posição mais elevada. Uma coisa interessante, a gente fala muito de fora de série aqui, o painel, né, que a Miura, por exemplo, comprava da Ford, mas comprava da versão guia. A versão guia tem pressão de óleo, tem voltímetro, isso é bacana também. Agora eu vou chamar eles para a gente contar essa história e falar sobre a Rota do Asfalto. Muito bem, pessoal, estou aqui com o Wagner e com o Rafael, pai e filho, que estão nessa jornada, né, para não só gostar de carro antigo, mas também pegar a estrada, que é uma coisa bem legal para a gente que gosta de viajar. Bom, Wagner, Rafael, obrigado aí pela presença. Nós que agradecemos. Gostaria que você falasse inicialmente qual foi a sacada inicial do Rota do Asfalto, como surgiu essa ideia? Na verdade isso surgiu há muitos anos em função da paixão que eu e o Rafael, né, acabou adquirindo também, né, porque eu sempre tive o costume de viajar, eu, minha esposa, e o Rafael acabou sendo contagiado com isso, né? Então nós fizemos uma primeira viagem só nós dois, que foi para o Rio Grande do Sul, para Canoas, para conhecer o Museu da Ubra. Nessa época o Rafael tinha 12 anos de idade e o bichinho da estrada, na verdade já tinha picado ele, mas ele se manifestou ainda mais. Sim. E nós acabamos voltando dessa viagem já pensando na outra, né? E nós temos um carro, não temos um carro ainda, que é um Del Rey, que era movido a álcool, e era com ele que a gente pretendia fazer essas viagens maiores. Sim, esse carro vamos gravar aqui depois, porque depois você fala a quilometragem dele, que é sensacional. Total disposição. Pouco rodado. Hoje ele já passa do 500 mil de quilômetros rodados. Oh, fantástico. Mas na época ele só tinha uns 350 mil quilômetros e tinha um motor a álcool. Sim. E a gente pretendia ir para o Uruguai. Então, com isso, a gente teve todo aquele trabalho de fazer o motor, né, de reconstruir o motor, converter ele da forma mais convencional possível, né? E isso nós fizemos em parceria. Levamos aí 3 meses para fazer na nossa garagem na época. Tá? Sim. E essa ideia acabou se desenvolvendo. Depois dessa viagem, aconteceu essa viagem para o Uruguai, que foi muito bem sucedida. Nessas foram com o Del Rey, inicialmente. Com o Del Rey, né? E quando a coisa é bem sucedida, isso anima a gente ainda mais, né? Aí veio a ideia da gente ir para a Cordilheira dos Andes.
para a Argentina, né, em Mendoza especificamente. Sim. Fizemos essa viagem com o Del Rey também, aí ele já foi mais preparado, com uma manutenção preventiva ainda maior. Né? Alguns anos depois veio uma terceira viagem internacional, nós fomos para a Patagônia chilena também com o Del Rey, né, e descemos até Puerto Montt, até uma ilha chamada Chiloé, que é uma ilha do Pacífico. Essa viagem ela teve, não foi uma coisa assim totalmente planejada, mas ela teve origem numa ilha, foi na Ilha Bela. Ah, sim. E a gente pretendia ir até Puerto Montt, mas a gente acabou chegando numa segunda ilha. Ah, fantástico. Né? Foi andando lá e... Que foi Chiloé. Né? Aí nós demos nome para essa viagem, nós chamamos Entre Dois Oceanos, porque a gente partiu do Oceano Atlântico. Sim, chegou no Pacífico. Pô, né? fantástico. E tudo isso acabou se transformando no projeto Rota do Asfalto, né? Que tem o objetivo de preparar as pessoas, né? Nossos clientes no caso, e os automóveis deles para viagens de longa distância. Sim. De modo geral, então, começou aí, daí você fala, pô, a gente tem que comprar uma perua, uma coisa maior, a necessidade foi essa inicialmente. Fala um pouco mais aí da aquisição da BM. Na aquisição dela, a gente tinha como propósito dar cursos em cima dela. Então, pegar um carro que precisava de uma manutenção, um carro que tivesse a documentação certa, tudo em ordem, uma estrutura boa, uma perua que também ajuda demais, essa parte de espaço interno, tudo isso ajuda muito. E é um carro que precisava de manutenção, a gente precisava fazer. Os outros carros que a gente tinha já eram carros já preparados, Sim. Então era difícil você ensinar o pessoal como, olha só como que fica um radiador que não foi bem cuidado, olha só a quantidade de ferrugem que sai dali, como fazer, o motor queimando óleo, tudo isso a gente precisava de um carro exemplo, um carro ali para a gente ensinar para o pessoal e preparar o carro também. Com isso a gente foi surgindo viagens pequenas para a gente testar. Pô, fizemos aí a parte de arrefecimento, trocamos bomba d'água, trocamos radiador ou fizemos limpeza de radiador, um líquido novo, vamos fazer uma viagem. Então vamos lá para Monte Verde, Sim. Vamos lá para Campos do Jordão, viagens pequenas, viagens testes. E com isso a gente foi elaborando vários cursos. Então curso de elétrica, curso de suspensão, transmissão, tudo isso foi surgindo cursos em cima da Belina. E nós tivemos muita ajuda também das empresas que fabricavam esses componentes. Ah, interessante. Então, no caso, o sistema de exaustão, a empresa forneceu o sistema e também aumentou o nosso know-how, o nosso conhecimento em cima disso. Né? Sistemas de arrefecimento, fizemos contato com uma empresa que fabricava radiadores, aditivos, e eles fornecendo também mais informações para a gente multiplicar essas informações para os nossos alunos. Sim, peraí, vamos aqui para a sombra aqui. Essas coisas acontecem na gravação, tá chovendo, o pessoal fala que nunca chove na gravação. A vida como ela é. Às vezes chove. Vamos até mais para cá, que daí a gente fica, mas fica à vontade aí para ir contando como, assim, você estava comentando a Belina, né? A Belina foi servindo de exemplo. Mas aí como vocês encontraram a Belina ou tiveram a ideia da Belina? Por conta de precisar de mais espaço? Bom, primeiro que a gente já tinha uma vasta experiência com essa mecânica. Esse carro é equipado com a mecânica CHT, em virtude das experiências que nós tivemos com o Del Rey, que nós já temos há 29 anos e mais de 500 mil quilômetros rodados. Então a gente conhecia já profundamente essa mecânica e também tinha muita confiança, né? Sim. E confiabilidade é uma coisa que importa muito para a gente. Sem dúvida, né? sim. Ela vem muito além da performance, né? Não, exato, você quer ir e voltar com o carro, voltar com confiança. Esse que era o objetivo. O Del Rey, o espaço dele sempre foi suficiente, mas espaço numa viagem nunca é demais. Sim. Então nada mais conveniente do que a gente ter um station para servir a gente. Então foi assim que surgiu a ideia de uma Belina. Mas na verdade poderia ser qualquer outra station, né? Mas ela reuniu todas essas E características. você já tinha um conhecimento da mecânica do Del Rey por conta disso, né? Do O consumo CHT. também era muito importante, tanto para reduzir o nosso custo com o consumo, que o objetivo sempre foi fazer viagens longas, né? Sim. Mas principalmente a autonomia. Também. Né? Que é muito desagradável você ter que ficar parando cada 200, 300 km. Sem dúvida. E daí você tem que planejar isso também, né? Esses pontos de parada. Exatamente. E a Belina tem um tanque maior do que o do Del Rey. Maior que o do Del Rey. Isso ajudou também. Ah, interessante, é um ponto Uma importante. autonomia hoje aí seguramente para mais de 700 quilômetros, tranquilamente. Ah, fantástico. E um tanque de quantos litros que tem? 63 litros. 63. Então hoje nós conseguimos aí uma média aí entre 14 e 15 km por litro com gasolina, porque esse carro foi convertido para gasolina, né? Sim.
Também em função de fora do Brasil você não encontrar álcool, então a gente teve que fazer a transformação. Mas tudo dentro da maior originalidade possível. Perfeito. Bom, daí a Belina em si, a gente vai até botar umas fotos da restauração enquanto vocês vão comentando. Daí a Belina, ela estava você comentou comigo inicialmente, ela estava num estado não muito bom, mas a estrutura estava boa e documentos também. Exatamente. Mas ela estava com uma pintura muito feia. Totalmente queimada, totalmente era um queimada. carro que ficava no tempo, Sim. Então era um carro que a pintura já tinha ido embora há muito tempo já, mas ela estava andando, era um carro que estava andando. Com segurança era meio difícil porque o freio não segurava direito, o flexível estava totalmente estourado, o motor estava queimando óleo, era um carro que precisava de bastante suspensão, era um carro que fazia muito barulho de suspensão, o amortecedor estava muito ruim, então tudo isso a gente foi fazendo até chegar no nível, né, a gente desmontou completamente ela inteira, não ficou um parafuso no carro, para a gente fazer essa parte de funilaria que ela estava necessitando, né? Pra fazer essa parte de pintura, tudo isso foi feito por nós. Então o carro inteiro a gente fez. Está passando um carro aqui, vocês estão ouvindo talvez no áudio, uma manutenção talvez não muito em dia, mas desculpe interrompê-lo, fica à vontade. Então a gente fez toda essa parte de funilaria dela, fez a parte de suspensão inteira, completa, trocamos mola, amortecedor, tudo novo. Inclusive até o tanque, a gente estava comentando sobre o tanque, era um tanque que estava com remendo, era um tanque que tinha vazamento. E essa parte de tanque, mangueira é muito importante. A linha de combustível foi totalmente substituída, então isso... Né? E a gente começou a perceber que nessa desmontagem, grande parte das peças dela eram as peças originais. Então era um carro, a quilometragem dela comparada ao Del Rey não é tão alta assim, ela estava na faixa de 160 mil quilômetros rodados, né? Então tinha muita peça original, o amortecedor temos certeza que nunca foi trocado e tal. Então a manutenção preventiva dela a gente percebeu que tinha sido negligenciada. Né? E aí a gente praticamente, essas peças todas foram trocadas. Né? Era aquele tipo de carro que um pneu é de cada marca diferente, cada medida também diferente. Ele vai sobrevivendo aos trancos e barrancos. Né? O outro já era desgastado, de medida diferente. E uma coisa importante aqui, o pessoal que acompanha, até é uma dúvida, aquela vez a gente fez matéria com o C3 da viagem no Patagônia, vou até colocar no final dessa matéria, mas é até sobre documentação. Bom, isso vocês falam tudo, depois do final a gente vai deixar os endereços, vou pôr no começo e no fim, né? A gente viu no começo, vai ter no fim também. A documentação Carta Verde, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa acha, puta, eu vou para a Argentina de carro, né? Não é só passar a fronteira, né? Não é assim. Você não vira realmente aventura, porque tudo que nós não queremos é aventura, né? A gente quer ir, se não certeza, pelo menos 99,9% de que vai ser uma viagem bem sucedida. Sem então, dúvida. para isso precisa ter planejamento. Então, na Argentina, como outros países também da América do Sul, tem uma legislação que é exclusiva, é diferente da nossa, né? E tudo isso a gente tem que pesquisar e descobrir. Então a Carta Verde, como você falou, né? A Carta Verde é um seguro contra terceiros. Então se você sofrer algum acidente na Argentina, isso vale para a Argentina, vale para o Uruguai, vale para o Paraguai, não vale para o Chile, porque não faz parte do Mercosul, né? Do Chile já é diferente. Então lá você tem que, se acontecer um acidente, essa Carta Verde, esse seguro, ele vai cobrir... Isso não tem nada a ver com o seguro nosso. Sim, é um seguro para terceiros. É como tem nos Estados Unidos, né, a obrigatoriedade no seguro para terceiros, sim. Isso. Né? Já no Chile já tem um outro nome, é SOAP, se não me engano, mas que tem basicamente a mesma função. Né? Então o kit de primeiros socorros que a gente usava aqui no Brasil. Sim, aqui deixou de usar e lá continua. Né? Extintor de incêndio, que aqui não precisa mais, lá precisa, e ele tem que estar dentro da validade. Você tem que levar 2 triângulos. Se o carro quebra, você tem que colocar um atrás e outro na frente. Então tem que ter os 2 triângulos. Um cambão para reboque. Tem tudo isso, olha só, é uma lista de coisas importantes. Né? Então, cambão não pode ser corrente, não pode ser corda, não pode ser cabreaço, tem que ser cambão. Isso deu um pouco de trabalho da gente encontrar, nós acabamos encontrando numa loja especializada em 4x4. Compramos aquele cambão retrátil, mais usado em Jeep, para tirar do toleiro e tal. Então, e olha, realmente pedem, sabe? Sim, é um peso a mais, né, no caso da viagem. O que acontece muito é assim,
ele vai pedir para você uma listinha? Não, ele vai pedir, ele vai ver os item. principais. Sim. Então você tem 2 triângulos, pronto, você já deve saber. Então ele já meio Entendi, que... ele já vê alguma coisa e fala, pô, esse já sabe. Esse já sabe, você já pode ir embora. Agora se você começa, não sei, aí ele vai pegar com você a lista inteira. Agora tem algumas coisas que não são obrigatórias, mas é altamente recomendável. Por exemplo, seguro viagem. Sim. Né? Tem muita gente que fala, não, eu vou na sorte e tal. Então a gente acompanha, a gente pesquisa bastante, a gente assiste muitos vídeos também de viajantes rodoviários e a gente fica sabendo de gente que fica numa situação dificílima. O cara quebrou uma perna. Sem dúvida, Né? Sim, isso é uma questão mesmo. Para ser atendido numa situação dessa, no socorro, né? Então o seguro viagem, ele te dá todo esse respaldo, né, num país diferente do seu, né? Sim, é um país tem que ter estranho, essa segurança. né? Não é obrigatório, mas altamente conveniente, a gente nunca deixa de fazer. Maravilha. Bom, agora falando especificamente da Belina, né? Esse carro foi até a Cordilheira dos Andes, são 7.000 quilômetros, é isso? Foram 7.000 quilômetros. 7.000 entre ida e de volta. Entre ida e volta, 7.000 quilômetros. Sim. E alguma adaptação você está mostrando ali que lá faz muito frio em alguns momentos. Sim. Você mostrou até o do acabamento aqui atrás, a gente pode até mostrar aqui também, comentar sobre isso. E uma coisa curiosa, né, justamente é isso, né, o comportamento do carro. Teve a questão de desempenho por conta da gasolina, de aumento? Não, na verdade a gasolina... Aqui é a proteção, né? Ela é de qualidade melhor que a nossa em função de não ter a mistura com álcool. Sim. Mas não é nada assim muito perceptível em termos de melhora de consumo, de desempenho. Na verdade funcionou tão bem aqui, lá quanto com o nosso combustível aqui. Perfeito. O que aqui a gente está mostrando é justamente a grossura, né, do tapete. Exatamente. É uma manta termoabsorvente, fonoabsorvente também, né, que envolve toda a parte interna do carro, desde a parede de fogo ali até o porta-malas, né, todo o assoalho. Então funciona muito bem com absorvente térmico. E de modo geral, aqui, vocês acabam levando Sim. alguns itens de primeiros socorros mecânicos, digamos assim. Isso, nós levamos algumas ferramentas básicas, né? Tomando cuidado para não levar também exagero, porque peso demais também não é bom, né? Algumas peças de reposição que podem ser trocadas com mais frequência, apesar de a gente não precisar, mas a gente nunca deixa de levar. Né? Sem dúvida, sim. Como um kit completo de ignição, como bomba de combustível. Né? Então isso é... 2 steps. 2 steps. 2 steps, é interessante. Eles não estão aqui, mas nós temos um baú. Sim, vocês estão vendo uma foto aí no vídeo. E aí nesse baú a gente leva o step, também procura não carregar muito peso em cima, porque numa curva dá aquele efeito pêndulo, né? Sim. Então normalmente são as peças mais leves, acho que a coisa mais pesada que a gente leva ali é o step mesmo, né? O restante é de coisas mais leves. E agora uma dúvida de tempo, no caso assim, essa Belina fez essa viagem longa por enquanto, né? Sim. Essa viagem até a Cordilheira dos Andes demorou quanto tempo? Foram 14 dias. 14 dias. Entre ida e volta. Interessante. Porque nós também passamos em algumas cidades do Rio Grande do Sul, né? Acabamos parando. E daí dirigindo quantas horas por dia, mais ou menos? Porque varia, mas enfim, eu imagino. Nós não fazemos assim uma alta quilometragem, porque a viagem, acima de tudo, tem que ser um prazer. Né? Sim, sem dúvida. Então, a gente não tem interesse de entrar em Guinness, fazer 1.500 km por dia. Exato. Nós fazemos na faixa aí de 500, 600 km por dia. Sim, que já é bastante até, né? É bastante até. E tem que ter uma certa produtividade, né, para a gente poder cumprir essa distância, porque às vezes a gente vai com um tempo pré-determinado, então para isso tem um roteiro que é planejado anteriormente. E a gente reveza. Então, cada 2, 3 horas, troca de motorista, não estressa ninguém, e a gente consegue chegar num horário razoável na cidade de destino, o suficiente para a gente fazer uma caminhada, conhecer um pouco do lugar também. Isso é legal, é o passeio, né, também, né? Então, tem que ser um passeio. Que é uma viagem de turismo, né, acima de tudo, não é só. E, bom, vamos falar ali também do CHT, né, sem dúvida, que é esse motor que... O CHT é interessante, que é um motor que muita gente que não conhece, às vezes critica muito. Ele tem as características dele, mas é um motor também que tem as suas, né, os seus predicados, né? E no caso aqui, logicamente, vocês conhecem bem com o Del Rey, né, enfim, com 500 mil quilômetros. Ela foi para o mesmo lugar que a gente já tinha ido, exatamente com essa mesma mecânica, né? Você inclusive perguntou sobre algumas diferenças que a gente encontrou na Argentina com relação ao desempenho do carro. Especificamente na subida da Cordilheira dos Andes,
por atingir grandes altitudes, né, existe uma diferença na relação estequiométrica. Ah, sim. Então a mistura de combustível com oxigênio, né, o ar é rarefeito, ela fica rica. Então você tem uma perda de potência em função disso, né? Então isso realmente você sente. Não é nada que impede de você chegar lá. Nós chegamos a atingir 3.300 metros de altitude. Ah, incrível. Que é uma altitude que não é comum aqui no Brasil. Acho que não sei se tem algum lugar, alguma estrada que chega numa altura tão grande assim. Sim, não, realmente é bem considerável. Aí, o que nós fizemos antes de submeter uma altura dessa, uma altitude dessa, nós tivemos no Pico de Itapeva, na região de Pindamonhangaba, o Campos do Jordão, né, que foi o lugar mais alto que a gente encontrou, lá dá 2.000 metros de altitude. Então subiu, não sentimos nenhuma perda significativa, né, mas a gente tinha que atingir mais 1.300 metros de altitude. Então ali realmente você sente uma perda de altitude significativa. Sim, sim. Algo aí em torno de 20%, 30% de queda de potência. O rendimento acaba caindo. O rendimento acaba caindo. Sim, sim. Não, perfeito. Bom, vamos mostrar o CHT, falar um pouquinho dele, que acho que é uma das coisas mais interessantes. Assim, em termos gerais, né, por conta de durabilidade e tal, resistência, né? E a gente fala daí o que foi feito também aqui nesse motor, né, de modo geral. Porque uma das coisas da restauração, lógico, parte estética, parte mecânica é fundamental, né, para essa viagem, né? Sim, com certeza. Bom, o que a gente fez aqui é toda essa parte de baixo, né? A gente converteu ele para gasolina. Gasolina, né? Então, sim. A gente teve que fazer a troca dos pistões, já trocamos camisa, né? Porque ele troca o kit inteiro, né, na parte de baixo. Fizemos o cabeçote, trocamos o carburador novo, Sim. a gasolina, que vale muito a pena essa questão aí de carburador, é uma coisa que ele acaba implicando bastante na viagem, né? Então, pô, um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro, isso é um pouco chato, né? De você Sim. ter uma regularidade. A gente fez esses 500 quilômetros todo dia e foi foi muito regular. Então, todo dia que a gente ligava, todo dia que a gente desligava, Sim. era o mesmo funcionamento. Então, de todos esses 14 dias. Então, vale muito a pena isso de você ter um sistema novo. Sim. Fora que toda a parte dos dutos, tudo isso foi feito uma limpeza, foi feito... Os sensores térmicos todos foram trocados Sim. em função do combustível, né? Porque Sim. esse motor aí trabalha numa temperatura diferente do motor a álcool, né? A troca do radiador. Então a gente foi fazendo toda uma revisão no câmbio, na transmissão, né? Na parte de fora também a gente fez toda a troca. Todo o power train foi removido. Tudo isso foi Para feito. poder ficar bem redondo. Isso. Então essa acho que foi a parte do motor. E um upgrade que nós fizemos foi a instalação no sistema de calefação de ar quente. Sim, isso eu originalmente ela imagino não que é tinha, importantíssimo. né? E curioso que grande parte dos Del Rey, ou não só os Del Rey, mas os carros dos anos 80 vendidos aqui em São Paulo, né? Sim, deixa eu ver Eles aqui. não vinham, mesmo as versões mais completas, não vinham com ar quente. Engraçado isso, essa Nós questão. temos um cliente, por exemplo, que tem uma escala guia que não tem ar quente. Sim. Então era uma época que o proprietário ele comprava exatamente o que ele achava conveniente. Então se ele queria o ar-condicionado, ele comprava com ar-condicionado. Sim. Olha o que acontecia. Os carros dos anos 80 que eram vendidos no Nordeste tinham ar-condicionado, mas não tinham ar quente. Sim, até o Passat Pointer e tal, tinha, é interessante. É muito comum isso. E ar-condicionado. os que eram vendidos no Sul, muitos deles não tinham ar-condicionado, mas tinham ar quente, mesmo Sim. as versões mais simples. Então, como o nosso era uma versão básica, ele não tinha nem ar-condicionado, não Sim, tem não ainda, tem nenhum. Quem sabe no futuro terá, e não tinha ar quente. Aí esse ar quente ele veio do Rio Grande do Sul. Né? Fantástico. Um colega nosso lá de Gravataí, que vasculha os desmanches, grande parte lá dos Del Rey tinham ar quente. Né? Sim, Sistema daí de já ar quente. instalou. Então dá um pouquinho de trabalho para fazer a instalação, né? Porque tem que remover para-brisa, tem que tirar tablier. Mas como esse trabalho já ia ser feito mesmo, Sim, acabou ficando... furar a parede de fogo para passarem as mangueiras de ar quente. Eu tenho que instalar algo que não estava feito, né? Que não estava feito, mas foi feito da forma original. Então, apesar da parede de fogo não ter a furação, mas ela tinha as punções originais que a Ford já fazia. Sim. Isso a gente já Fazia sabia em todas, nós sim. fizemos o Del Rey também. O Del Rey Interessante. também já tem ar quente, também foi instalado depois. Então nessa a gente já sabia, simplesmente foi lá colocar a serra-copo, fazer a furação no diâmetro correto e passar as mangueiras, né?
simplesmente entre aspas, né? Dá um pouquinho de trabalho para fazer. Não, parece uma coisa simples para estar feito, né? Bom, agora, até para fechar, qual que vai ser a próxima aventura e a próxima viagem? Não vou chamar de aventura, porque aventura é aquela coisa que às vezes não é muito organizada. No caso de vocês é planejado, né? Enfim. Sim. Esse ano aqui nós vamos para até o fim do mundo com ela. Nós vamos interessante. chamado fim do mundo, que é o Ushuaia. Para onde o Citroën foi da matéria. Para onde o Citroën que vocês testaram com o casal aí foi, né? Fantástico. Então é lá que a gente pretende ir, deve ser a nossa maior viagem. Sim. Ela deve dar em torno aí de 14 mil quilômetros entre ida e volta, ou seja, o dobro dessa que nós fizemos na Cordilheira, né? Sim. E para isso o carro vai passar mais uma vez por uma preparação exclusiva, né? Para cada lugar que a gente vai, né? Que vai para o frio, sistema de ar quente e calefação. Vai para o Ushuaia, lá tem o rípio, que é como eles chamam do cascalho. Verdade, eles comentaram lá. Então tem aqueles cascalhos, então para isso nós vamos voltar a colocar o protetor de kart, que no momento ela está sem, mas vai ser colocado. Sim. Nós vamos desenvolver um protetor de caixa de câmbio também, porque um pedregulho pode pegar no trambulador. Exato, sim. Isso é uma questão técnica importante. Né? Então isso aí vai ser feito também. A linha de combustível também vai ser isolada. Interessante, fechar tudo para proteger. Então isso que a gente chama de uma preparação exclusiva para aquele roteiro que está sendo estudado. Né? E uma estrutura interna que a gente está elaborando aí para a gente passar algumas noites aí dentro da Belina. Legal. Coisa a mais aí. Bacana, né? Eventualmente chegar num lugar mais isolado. Tem lugares bem isolados. Na verdade, toda a Patagônia é remota. Sim. Então tem trechos ali que você vai enfrentar 250 quilômetros sem posto de gasolina. Sim. Então, carro para isso você tem que ter autonomia, tem lugares que talvez não tenha hotel. Então, talvez a gente tenha que dormir ou num camping ou num posto de combustível. Sim. Não deve ser 100% do trajeto, mas a gente quer estar preparado para isso. Na eventualidade precisou, a gente vai estar preparado para esse tipo de situação. Maravilha. Bom, acho que basicamente é isso. Vou pedir para você até deixar aí, vai aparecer embaixo, site, alguma coisa além do Instagram. Tem site para entrar em contato com vocês. Quem quer também participar dessas viagens com seus carros e tal. Ok. Tem sim. Entrar lá, www.rotadoasfalto.com, tem todo o descritivo, tem um diário de bordo da viagem, como foi cada dia, qual foi a quilometragem, onde a gente parou. Interessante. Tem no canal também do YouTube, lá do Rota do Asfalto, todo o nosso dia a dia na viagem. Então a gente gravou partes do percurso, a gente está indo para tal lugar, como foi passar na fronteira. Teve alguns probleminhas aí quando a gente passou na fronteira, com peças, a gente levou peças dentro da caixa. E aí quando eles olharam, falou, você não pode levar esse tipo de coisa. Mas é a peça do carro. Suspeita de que você vai comercializar. A gente bacana. Voltar para o Brasil para deixar a caixa, para poder levar aí peça solta, aí isso poderia levar. Interessante. Mas pelo site rotadoasfalto.com dá para ter. Tem inclusive o link para o canal, né, onde você pode fazer todos os nossos vídeos. Contatos lá também. Maravilha. Bom, perfeito. Eu quero agradecê-lo, Wagner, pela gentileza de ter vindo aqui participar, Rafael também. E enfim, então acessem aí, visitem lá e dá para acompanhar as viagens e tal. Certo. E logicamente a Belina vai rodar muito mais aí pelo Brasil e Américas também. Então, é isso aí. Embarquem conosco aí na próxima. Beleza, pessoal. Obrigado, um abraço a todos. Até mais. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Dar uma voltinha aqui na Belina L. E é interessante, a primeira observação que eu fiz aqui com o Wagner, que a gente sempre grava, né, claro, as matérias aqui com dias de sol, né? Curiosamente está chovendo. Na matéria do Fusca Série Ouro choveu também e hoje está chovendo, né? Começou a chover. A gente nota como os limpadores são menores atualmente. Antigamente eram menores, né, os limpadores. Olha só que coisa curiosa. Do Fusca, logicamente, a gente já sabe, mas é interessante notar como era menor e a área, né, que ele compreendia era menor de limpeza, né? Muito interessante. Mas o que eu estava comentando também, e uma coisa que é legal de guiar esses carros, é como o motor está bem amaciado. A gente sempre lia, né, e sempre lia na época que o motor amaciado na estrada, ele acaba andando mais, enfim. E é interessante, né, porque você anda em rotações um pouco mais elevadas,
mas e também de uma maneira mais, digamos, sem o ande para, né, das cidades. Isso acaba sendo positivo, né, para a maciez do carro e também o funcionamento do motor. Você imagina, nessas viagens você acaba rodando um período de tempo, né, acima de determinada velocidade e com uma rotação bem própria. Isso que é muito legal. E outra coisa interessante também é do CHT, é justamente essa ideia, né? A gente falou da durabilidade, depois a gente vai gravar com esse Del Rey com mais de 500 mil de quilômetros, porque é bacana também, né? Eu gosto muito de ler as avaliações a 4 rodas, isso desde muito tempo, aquelas avaliações de desmonte dos carros, e eu vou até dar uma procurada no CHT, deve ter lá nesse tempo todo, porque a gente vê que o carro é muito dono, né? Muitas vezes mais do que a gente sempre fala, putz, esse carro é bom, é ruim, né? A gente ouve as pessoas falando, mas o carro é muito dono também, né? A manutenção, o cuidado, e esse tipo de coisa realmente faz a diferença na durabilidade. É isso aí, pessoal, vou dar mais uma voltinha aqui, mas já vou me despedindo. É o que eu falo, né? Esses carros com roda 13 e tal acabam sendo confortáveis, né, no padrão atual, com os nossos buracos, mas é uma delícia, né? Enfim, a gente grava depois com ela quando tiver com 500 mil de quilômetros. Obrigado, Wagner, como cinegrafista aqui, e a gente se fala. Até mais.